Isaías capítulo 40, versículo 27. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Vamos ler novamente. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? O texto que nós lemos revela duas atitudes por parte do povo de Deus. Primeiro, o negócio aqui está meio doido, hein? Um povo queixoso. Em segundo lugar, um povo que ignora suas faltas e que culpa a Deus pelos seus infortúnios. Nós percebemos neste texto, então, duas atitudes sobre as quais nós vamos discorrer ao longo dessa meditação. Um povo queixoso e um povo capaz de ignorar suas faltas e que culpa a Deus pelos seus infortúnios. Este capítulo 40 de Isaías fala da libertação do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Quero falar um pouquinho da história. Não sei quantos ouviram falar do rei da Babilônia, na história geral, Nabucodonosor. Ele levou Israel, o povo de Israel, propriamente o reino do sul, para a Babilônia. E destruiu tudo que havia em Israel. Tudo. Ele pegou até os utensílios do templo e levou para a Babilônia. Mais tarde, Belsazar ousou pegar o cálice sagrado e encher de vinho, e na orgia que ele praticava com aquelas mulheres sacerdotisas e convidados para uma grande festa, sacerdotisas pagãs, ele encheu de vinho e começou a dar vinho para as pessoas e beber e zombar de Deus. E nós sabemos que uma mão começou a escrever na parede, dizendo que ele havia sido pesado na balança, e ele foi encontrado culpado, e ele iria perder o seu reino. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Então, ainda um pouco mais de história. Dario era rei dos medos e dos persas naquela época. E ele veio com seu exército
para invadir a Babilônia. E todos nós sabemos que as muralhas da Babilônia eram praticamente intransponíveis. No entanto, há um texto na Bíblia que revela algo muito interessante, onde Deus diz: Dario, que era o rei dos medos e dos persas, não sabe, mas eu estou dirigindo a vida dele. E ele virá para libertar o meu povo. E eles vêm pelo deserto. E Deus sempre conhece a fraqueza dos grandes reinos, porque Ele, Deus, é maior do que qualquer nação ou qualquer coisa nesta terra. Então eles descobriram uma maneira de entrar na Babilônia por meio dos rios que cruzavam as cidades. Então os soldados armados mergulharam nos rios e passaram pelas grades, possivelmente cerraram as grades, e entraram aos poucos na cidade. E quando a cidade percebeu, o exército de Dario estava lá. E então caiu o reino ou o império da Babilônia. Não caiu simplesmente porque Dario quis atacar, porque a Babilônia era muito forte, tanto que eles zombavam de qualquer um. Era um povo maldoso. Eles costumavam pendurar as pessoas em estacas e deixar no sol do deserto assando. Homens, mulheres, crianças. Eles arrancavam as cabeças das pessoas, tiravam todo o cabelo, o escalpo, as peles, e deixavam o crânio amontoado em alguma porta, em algumas das portas da cidade, para que quando os inimigos viessem, vissem o que eles eram capazes de fazer. Eles costumavam também esfolar pessoas a sangue frio. Eles tiravam a pele das pessoas a sangue frio, deixavam as pessoas em carne viva, matavam crianças, as ofereciam aos seus deuses. Mas o que o povo de Deus está fazendo no lugar desse? Essa é a pergunta. Se Deus odeia todas essas coisas, por que o povo de Deus está lá? Ele está lá porque, acreditem, eles passaram a fazer as mesmas coisas. Eles fizeram as mesmas coisas que os babilônios faziam. Deus sempre ensinou a não fazer isso. Assim como Ele nos ensina a andar de um modo diferente do que este mundo vive. Mas parece que, às vezes, nós não damos ouvidos ao que Deus diz. E a única maneira de Deus nos ensinar, nos reorientar, reorganizar, é enviar-nos, como castigo, a vivermos em lugares onde essas práticas têm a sua origem, ou berço, ou hábito. A Babilônia era o berço da idolatria, era o berço do ocultismo, era o berço de todas estas coisas imorais, pecaminosas, perversas. Então Deus diz: já que vocês assumem essas práticas, vocês serão levados para lá, vocês vão sentir na pele o que é viver dentro de uma sociedade assim. Já que vocês me rejeitam, a melhor maneira de vocês aprenderem é vivendo lá. Alguns de nós reclamam do lugar onde estamos vivendo, onde estamos trabalhando. Reclamamos de pessoas, às vezes, que nos fazem pressões.
E você pergunta: onde está Deus, que não nos livra disso tudo? Às vezes Deus está permitindo que você fique num lugar, sim, porque você precisa estar lá, para aprender. Nem sempre por questões de castigo, mas às vezes por questão de missão. Você está lá para fazer uma diferença. E ainda que seja por castigo, você está lá para ser diferente. E até para sair de lá diferente. Esse povo então precisava se reorganizar. E Deus permite que ele vá para o cativeiro, sofra lá. Um povo que perdeu tudo, parentes morreram, pessoas amigas ficaram no esquecimento. Mas no capítulo 40, Deus diz, nos versículos 1 e 2, o seguinte: no próprio capítulo 40, versículo 1 e 2, Deus diz: o Senhor nosso Deus diz: consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém, e digam-lhes que já terminou a sua escravidão, e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. O peso da disciplina de Deus aqui foi intenso. Às vezes eu fico pensando no que está escrito: quando nós somos disciplinados por Deus, que nós não desmaiemos. Ainda que nós sejamos castigados ou disciplinados por Deus nesta vida, é muito melhor do que irmos para o inferno, onde não haverá mais saída. Nesta noite, nós estamos tratando de 2 mundos aqui: do céu e do inferno, do reino de Deus e do mundanismo, o reino satânico, onde as pessoas fazem o que bem entendem, vivem como querem, vivem segundo os prazeres desta vida, buscando apenas os ideais terrenos. Se nós desobedecermos a Deus e por alguma razão formos castigados, ainda que severamente, nunca deveríamos entender o castigo de Deus como um ato de ódio, mas um ato de amor. Porque a Bíblia ensina que o bom pai corrige o seu filho. E Deus, quando corrige o filho, é porque Ele o ama. O pior é quando Ele entrega. Como está escrito em Romanos 1, em que Deus mostrou seu desprezo a uma raça que o despreza, que transformou a sua glória, a sua grandeza, sua misericórdia, o seu poder, sua graça, em animais, em figuras de animais, mamíferos, répteis, aves e até humanos. Fizeram para si deuses, a fim de controlarem a si próprios. Aqui Deus diz: consolem o meu povo. O verbo consolar aqui
tem a ver, o sentido tem a ver com alguém andando ao lado de uma pessoa, dando conselhos, falando ao coração, amigavelmente, carinhosamente. Por isso que Deus diz a seguir: falem carinhosamente, não falem de modo bruto. Sempre que Deus fala com seus filhos, Ele quer falar ao nosso íntimo, ao nosso espírito. Algumas pessoas rejeitam ouvir a Deus. Muitas vezes ficam com seus celulares, tablets, ou suas ideias longe. Você está no lugar onde Deus quer falar com você, onde o Espírito de Deus quer orientar você, para que você não cometa os mesmos erros de nossos antepassados. Que adianta você consertar sua vida em alguma área, como financeira, conjugal, saúde, se você não ouve Deus, se você não se apruma, se você não se corrige? Que adianta você estar numa reunião onde todos saem pulando e gritando, dando saltos inexplicáveis, correndo, marchando, se quando você vai falar com eles sobre as Escrituras Sagradas, você percebe que neles não existe nada da verdade, estão vazios. Isso nos deixa em profunda perplexidade. Até que ponto essas pessoas estão agradando a Deus? Você acha que Deus simplesmente se agrada daquilo que fazemos aqui? A nossa vida cristã vai além do que praticamos nesse lugar. Aqui nós recebemos uma orientação divina, todos nós. E durante toda a semana, com certeza teremos que enfrentar situações baseadas no que estamos aqui, porque aquilo que nós estamos tratando é algo profético. Vai acontecer com você. Nessa semana você vai ter que enfrentar situações em que você sofrerá a tendência para murmurar, se amargurar. E você procurará ignorar seus erros e culpar outras pessoas e até mesmo o próprio Deus pelos seus infortúnios. Nesse texto de Isaías, Deus então pede para que a mensagem seja carinhosa, que fale profundamente no coração das pessoas. Por quê? Ele fala que está chegando. Nos versos 3 e 4, se vocês, não sei se vocês querem ler, é um texto muito grande, mas está lá. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Para o nosso Deus passar. Ele está vindo. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Será que Deus precisa de uma estrada para caminhar? Eu vejo
No livro de Cantares, quando diz, o meu amado chega saltando pelos montes, numa linguagem poética, ele salta pelos montes. A Bíblia diz que a terra é o estrado de seus pés. Isaías mesmo diz no capítulo 6 que a glória de Deus enche toda a terra. Ele não precisa chegar, ele já está. Deus já está aqui. O trabalho de Deus é estar com seu povo, é ir na direção do seu povo, porque isso é a sua santidade. Ele cuida tanto do céu, como cuida da terra. Por isso Jesus disse, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. É isso que torna Deus santo. E é isso que nos torna santos. Quando nós fortalecemos o céu com o nosso trabalho na terra. Essa é a característica do povo santo. Um povo dedicado a trabalhar pelo céu na terra. É por isso que Deus diz, aplanem. Esse é o trabalho de vocês. Preparem o caminho. Preparem o caminho para a minha chegada. Se Deus pediu isso para aquele povo, Ele está pedindo para nós também. Porque Jesus vai voltar. E esse cativeiro mundano, essa pressão que nós vivemos, onde dezenas e centenas de irmãos que estão morrendo em alguns países, em lugares desconhecidos, um dia encontrarão a sua libertação na eternidade. Mas nós que temos esta liberdade neste país ainda, e espero que continue, que nós possamos aproveitá-la, preparando o caminho de Deus, para que Jesus possa voltar. Mas como se dá a preparação desse caminho? Nos versículos 5 ao 9, diz assim, então o Senhor mostrará o quê? A sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Então Ele promete que quando o seu povo prepara o caminho, Ele vai mostrar sua glória. Quando o povo está compromissado com Ele de fato, Deus está disposto a revelar sua glória, seu poder. Alguém diz, anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto, anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca, e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. E é isso que eu estou dizendo. Como nós preparamos o caminho de Deus? Reconhecendo a nossa fragilidade,
reconhecendo a fragilidade moral e espiritual do nosso próximo também, e tentando ajudá-los, mostrando-lhes quão frágeis são, que a vida é tão passageira como uma plantinha que nasce no deserto, porque esse é o local do texto, como uma flor do mato, que nasce num arbusto, num deserto, morre logo. Você está lutando por tantas coisas, e você não percebe que está envelhecendo. Ontem você tinha 15 anos, hoje você tem 50. Mas parece que foi ontem. Tá bom, você tem 80, mas parece que foi ontem. Hoje você está com dor nos joelhos, mas você se lembra subindo em árvores, andando de bicicleta, brincando na rua de pular por cima do outro, pulando amarelinha, com todo o equilíbrio numa perna só. Hoje nem com as duas. Amarelinha para você hoje significa atenção, porque o próximo passo é a vermelhinha. Não é, Celino? Eu lembro, Celino, de você falando, andando de bonde, pegando aqui no Tendal, na Lapa, descendo na Praça do Correio, indo ali tomar um café no Ponto Chique, na Júlio de Mesquita, vestido paletó, gravata, assistindo um filme no Cine Metro, chapéu, galocha, porque garoava em São Paulo, e você usava sobretudo, você não tinha carro, andava de bonde, Papa Fila. Papa Fila era um ônibus que inventaram aqui da CMTC. Era um fenemê, um caminhão trucado. E o ônibus era uma carreta. Alguém se lembra disso? Levanta a mão, Celino. O bicho tinha 20 metros de comprimento. Quando ele ia virar uma rua, ele passava por cima de calçada, arrancava poste, carro, tudo que estava parado. Enfim, mas eram bons tempos. A gente sentava na calçada, a mãe trazia pipoca, o vizinho café, o outro suco de mexerica. E era uma conversaiada, um calor, às vezes naquelas noites quentes, aquelas lampadazinhas fraquinhas, de 60 velas penduradas lá em cima no poste, as mariposas voando em torno daquilo lá, aqueles bichinhos entrando pela boca e saindo pelo nariz, tudo lá, entrando pelo nariz, sai para a boca. Então, a gente pegando içá para fazer uma fritada, sabe aquele içá? Então, era tempo bom, brincar de esconde-esconde, era muito bom. Hoje é só droga, briga, enfim. Mas a vida passa muito rápido, os seus sonhos morrem logo. Me admira essas pessoas que escrevem letras, os seus sonhos não podem morrer. Desde quando Deus lhe deu o poder para sonhar alguma coisa? Você pode ter ambições, mas quem dirige a sua vida é Deus. Corremos atrás do vento.
Perdemos o nosso tempo, nossa juventude. Pouco ganhamos, pouco estruturamos, pouco construímos. E como dizia Fiore Giliotti, e o tempo passa, torcida brasileira. De repente, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. As coisas acabam de uma hora para outra. É uma doença, é uma tragédia. Você não sabe a hora que vai deixar esse mundo. Nós vivemos com problemas fortíssimos no país, raciais. Deus fez a pele negra e a pele branca de igual modo. Um para ajudar o outro. Mas alguém tem que se sentir superior. Deus fez os bonitos e os feios. Como é que a gente ia julgar feio se só tivesse gente bonita? Em alguns lugares eu vejo pessoas bonitas sendo feias, querendo ser feias. Como que dizendo, para que ser bonito se eu posso ser feio? Verdadeiros cacarecos andando. Umas calças que cabem 4 dentro. Tem uma traseira que parece que seria bom colocar mais um pouquinho de pano e já limpando o chão. É ridículo. Mas moda é moda. Cada um anda como quer. Você luta pela sua vida conjugal. E você diz, agora consegui. E a sua vida acaba. E você descobre que não fez nada pelo reino de Deus, nada pelo céu. E então você vai se deparar diante de Deus. E Ele vai dizer, o que você quer aqui? Se você não fez nada por mim, você só fez por você. Tá bom, você reconstruiu sua família. Você se fez financeiramente, socialmente. Mas você não fez nada por mim, nada pelo reino de Deus. Você nunca se preocupou com o seu próximo. Você nunca percebeu que a vida humana é frágil, ela acaba logo. Então nós temos os versos 10 e 11. Vamos ler? O Senhor Deus vem vindo, cheio de força, com seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que Ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. É uma linguagem poética, naturalmente. Mas o que ele está dizendo? Que ele está vindo para que o povo perceba que é ele mesmo quem trouxe esse povo até aquela condição, que enviou esse povo àquela condição, e é ele mesmo quem está tirando aquelas pessoas de lá. Com todo carinho, com toda a provisão. Por isso ele fala como um pastor que cuida do seu rebanho. Deus está cuidando do seu povo. Imagine quando Jesus voltar e buscar aqueles que estão comprometidos com Ele. São as mesmas palavras que nós vamos ouvir. Ele nos colocou na terra e Ele mesmo nos tirará daqui. Por isso nós não devemos menosprezar ninguém. Grandes pessoas de Deus nasceram do estupro. De mulheres valentes que não abortaram seus filhos, mas educaram seus filhos no caminho de Deus e se tornaram mensageiros dos céus. Alguns itinerantes em outros países como missionários, outros desenvolveram sua vida profissional e lá serviram a Deus.
Eu não acredito nessa história de bastardo. Porque nenhuma pessoa nasce nesse mundo sem a vontade de Deus. Ninguém nasce sem a vontade de Deus. A vida quem dá é Deus. Se Deus, mulher, não quiser que você fique grávida, como dizia no Oriente, você será uma mulher seca. Mas se Deus quiser, você vai ter 20 filhos. Imagine você com 20 filhos. Você ri. Mas e se Deus lhe der? Com certeza você vai cuidar de todos eles. A vida sempre foi difícil. E as mulheres que tiveram 20 filhos cuidaram de seus filhos. Talvez não 20, mas 12, 15, 10. É um número razoável. Susana Wesley. Leia ali a vida dessa mulher. Ela educava os seus filhos com um bebê no colo e a Bíblia na outra mão. E todos se assentavam para ouvir suas palavras. É a mulher educadora, é a mãe, é a mulher de Deus. Ensinando os seus filhos a temerem o Senhor. Querendo que eles consigam sobreviver neste mundo, mas ingressar na eternidade. O desespero de alguns pais ou de alguns filhos, ingressando na eternidade, será o de não ver seu ente querido lá. Não sei se vai ter desespero, também é uma linguagem poética. Porque no céu não vai existir dor. Mas eu não sei como vai ser. É inexplicável. Mas imagine, vocês estão agora em família. Você está ao lado do seu esposo. De repente sua mulher desaparece do lado. E você diz, onde está aquela diaba? Ela não está do seu lado. Mas você olha, a roupa dela está ali, o sapato, tudo está lá. Não vamos entrar em pormenores. De repente você diz, mas como ela se despiu tão rápido aqui? É assim que será a vinda do Senhor. Ele mesmo levará o seu povo. Será um dia terrível na terra. E Deus chama isso de mostrar a sua glória. Mostrar sua glória significa, eu vou mostrar o meu amor por aqueles que me amaram. A minha misericórdia, o meu poder. E a conclusão da minha graça sobre esses. Eles nunca mais chorarão. Nunca mais sofrerão. Nunca mais terão doenças. Por isso eu creio na eternidade. Porque Deus me prometeu a eternidade. E tudo que eu quero é chegar lá. Doente ou não doente, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser um homem trabalhador para as coisas de Deus. Eu quero ser um homem, hoje mais limitado, do que antes, quando mais novo, mas hoje com uma cabeça mais prudente, mais sábia, mais maduro, mais sóbrio, mais temente, mais respeitoso, conhecendo melhor o caráter de Deus. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu tremo, eu me arrepio como agora. Porque eu sei diante de quem eu estou. Eu sei quem eu estou representando aqui.
Eu sei que Ele fala através de mim. Deus é maior do que qualquer coisa, tanto na terra como no céu. Nos versículos 12 ao 20, Ele diz: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para Ele as nações não são nada. Na presença dEle, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que Ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei, ou procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Nesse mundo nada se compara ao poder e à grandeza de Deus. Se você não estiver nas mãos de Deus, você está nas mãos de ninguém. Você está perdido. Você está como uma nau, um navio, em alguma corrente marítima, não sabendo qual ela é, vai chegar em algum lugar e se espatifar em algum recife ou pedras. E no céu? Nos versículos 21 ao 26, vamos ler? Vocês quiseram ler? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu os céus como um véu. Você sabe que a ciência descobriu alguns anos atrás que o universo está como se em cima de uma malha que se estica. Aí. Sabe quando isso foi escrito? Quem os armou como uma barraca para neles morar? Sabe como as galáxias estão? Elas estão como teias de aranha, ligadas, sim, nessa malha, e se esticando. Um dia tudo isso vai ter fim. Os homens falam bilhões. E se Deus quiser que seja amanhã? Então, é Ele que rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. No universo existem muitas explosões.
e todas elas obedecem à lei da física. Parece uma desordem, é um lugar perigoso, muito perigoso. Mas tudo está em ordem, tudo calculado. Você pode calcular todas as coisas. Deus deu esta chance ao homem de aprender, de investigar. Nós temos uma sonda no planeta Juno hoje. A sonda Juno no planeta Júpiter hoje. Coisa fabulosa. Nós estamos aprendendo agora sobre a Lua, que já descartamos um pouco, mas já começamos a querer voltar lá. Queremos ir a Marte. Vênus não interessa muito, porque é muito calor. Mas um dia vai interessar. Agora eles vão em Júpiter. Esse nosso soldado, que defende a nossa terra, que Deus colocou numa posição estratégica. Se ele não estivesse lá, estaríamos constantemente sendo bombardeados. Mas como que é esse planeta? O homem quer ir lá. Nós temos uma nave que está ultrapassando os limites, ou já ultrapassou os limites do nosso sistema solar, ou está lá dentro da nuvem de Oort. Então ela vai entrar dentro da gravidade de Alfa Centauro. Imagine uma nave entrando na gravidade, no sistema de Alfa Centauro. Aquelas 3 estrelas que estão lá. As 3 Maria. Já estamos quase na casa das 3 Maria. Deus deu essa capacidade ao homem. Mas não vai dar tempo para descobrir tudo. O homem deveria olhar para essas coisas e dizer: glória a Deus. O homem fala o Big Bang, mas é só uma teoria. Ninguém afirma que existiu uma explosão. Ninguém pode garantir que existiu o tal Big Bang, a grande explosão. Porque ninguém sabe o que existia antes da grande explosão. Quem fez esse átomo que explodiu? Como que uma explosão pode ser tão organizada? Eu não vou pedir isso, mas se eu pedisse para vocês agora, a hora que eu der um berro, cada um levante e saia com os olhos fechados para onde der e vier. E depois eu dou outro grito, vocês param. Vocês vão ver a desorganização em tudo. Mas quando Deus falou, haja o universo, ele existiu. As estrelas foram formadas e elas saíram numa passeata como se fosse um exército, obedecendo à voz do Senhor. Mas olha só o que diz aqui ainda. Eu não posso me inflamar aqui. Terça-feira eu fui parar no pronto-socorro. Minha mulher já fica de olho lá. Ela disse que vai amarrar meus braços aqui. Ele sabe quantas são. E chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Há vários anos atrás, eu li uma reportagem científica que as estrelas emitem sons. A nossa sonda Juno chegou em Júpiter, a primeira coisa que saiu na internet foi: olha o som, olha Júpiter cantando. É meio fantasmagórico. Também um planeta daquele, bonitão, mas cheio de mistério. É uma coisa de família Adams. Mas as estrelas emitem sons. Sabe o que a Bíblia dizia há milhares de anos?
que as estrelas cantavam. E a ciência só veio descobrir na Idade Moderna que as estrelas cantam. E você duvida de Deus ainda? Eu não posso duvidar. A Bíblia não é um livro científico. Ela é um livro para o coração do homem. Mas ela lança certas luzes, que quando você pega certos detalhes, você percebe que Deus é real, Ele existe, Ele é o nosso Pai, é o nosso Salvador. Como um Deus que criou as estrelas, que conhece o número delas, que chama cada uma delas pelo seu nome, e elas respondem, como um Deus desse não cuidará do seu povo? Por que vocês se queixam? Por quê? Por que vocês sempre estão murmurando? Cuidado com a murmuração, pois ela pode desviar o seu foco da glória de Deus. Cuidado. O versículo 27, parte A, o que diz? Por que você se queixa? Não é? Sim? Yes or not? Yes. Então, em vez de louvar a Deus, aquela nação preferiu murmurar contra ele. Como se ele não soubesse de nada do que estava acontecendo a eles. Em vez de eles observarem uma porta aberta que Deus estava lhes abrindo, eles enxergaram uma longa estrada e passaram a murmurar, não temos força para caminhar. 40 anos de cativeiro. E Deus diz agora, vocês vão sair daqui e voltar para Jerusalém. E eles começaram a reclamar. Nós também somos assim. Muito parecidos. Nós temos uma tendência de olharmos só para as dificuldades, para as nossas limitações, para as nossas perdas, em vez de olhar para um novo e vivo caminho que Deus está nos apontando. A nossa tendência é de sermos murmuradores, reclamões, azedos, amargos, queixosos. Murmurar é diferente de lamentar. Mas ambas as atitudes, tanto a murmuração como a lamentação, refletem as limitações humanas e o anseio profundo por ajuda. Tanto que murmura como que lamenta, reconhece suas limitações e anseiam por ajuda. Aquele que lamenta, reconhece a sua fragilidade, o seu momento, confessa a sua incapacidade de lidar com a situação. A quem? A Deus. Deus, eu não sei como lidar com isso. Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu isso em minha vida? Por que o Senhor permitiu isso em minha família? Ontem tudo estava bem, o céu estava azul, os passarinhos cantavam, havia uma brisa fresca, mas agora o céu escureceu, trovões e raios, os passarinhos não cantam, o vento, numa velocidade assustadora, quase querendo me arrastar. Por quê?
Eu estou apavorado, porque eu não sei lidar com essa situação. Deus conhece os nossos medos, nossos temores. Mas Deus também sabe como suprir cada uma de nossas necessidades. Ele sabe que nós não conseguimos obedecê-lo com a nossa própria força. E então Ele nos ajuda. O apóstolo Paulo fez uma declaração em Filipenses 4,13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Se você recebe a ajuda de Deus, você pode enfrentar qualquer situação. Todos nós temos que enfrentar momentos angustiantes e precisamos da ajuda dele. Quando confiamos em nós mesmos, desfalecemos. Mas quando nós procuramos entender a mente e os planos de Deus, e confiamos nos seus cuidados, somos fortalecidos. O contexto disso que está aqui, Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Mas Paulo lamentou muitas vezes as situações em que ele passou, mas ele não murmurou. Ele não culpou ninguém. Ele aprendeu a viver contente na sua intimidade com Deus. Seu corpo sofria dores, doenças. Imagine alguém feliz tomando uma pedrada. Mais uma na cara, nesse aqui, ó, no olho direito. Agora na orelha essa aqui, ó, vai. Errou. No ombro, quebra o meu ombro, vai. Imagine um homem jogado como morto, debaixo de uma pilha de pedras. Os irmãos que foram buscar o seu corpo, descobriram que ele estava vivo. Trataram dele, e no outro dia ele estava lá pregando de novo. Esse homem não tinha juízo? Não, ele tinha muita fé. Que homem voltaria a pregar se não acreditasse num Deus tão grande, tão poderoso? Como as famílias da época vendiam tudo e davam às pessoas, compartilhavam, pois sabiam que seriam perseguidos, se não acreditassem num Deus tão grande. Como alguém enfrentaria cruzes, estacas, fogueiras, fornos, espadas, serras que o cerraram ao meio, se não acreditassem em um Deus tão grande. Hoje pessoas dizem, primeiro a família, depois a igreja. Você vai para o inferno, cara. Vai nessa continha que você vai para o inferno. Eu odeio essas equações. Porque não é primeiro a igreja física. Primeiro você tem que ser igreja, cara. Você pode construir a sua família e pensar, você vai ficar a vida inteira dizendo, Bilu, Bilu, hoje eu te magoei, meu bem. E a mulher diz, não. Por que você está assim hoje? Não levantei bem, eu levantei azeda. Aí no outro dia, a mulher, você me desculpa. Tá, tudo bem. Mas se a gente me tratar, levantei azedo. Isso é a vida inteira. Por que você não vai ganhar almas? Por que você não vai aprender a Bíblia? Por que você não vai ensinar pessoas a andar no caminho de Deus? Por que você não fortalece o céu, fortalecendo a igreja?
Alguém diz assim, a família forte é o esteio da igreja. Nada disso. A igreja forte é o esteio da família. É o contrário. É o contrário. Deixa de andar em pureza e santidade e você vai ver o que acontece. A sua família deve ser harmoniosa, porque você é um homem e uma mulher que buscam a pureza e uma vida dedicada a Deus. O murmurador é um fracote, desfalecido, porque ele não confia em ninguém. O murmurador exige ajuda de todos, mas desde que esta seja feita nos seus próprios moldes. Tem pessoas que vêm conversar comigo e dizem assim, eu não aguento mais, Walter, o que eu tenho que fazer? Aí quando você ensina o caminho da cruz, da morte do eu, da entrega a Cristo, dizem, mas isso é muito difícil. Isso quer dizer que murmurar é mais fácil, difamar, caluniar é mais fácil, colocar a culpa nos outros é mais fácil. Claro que é. A murmuração não apenas revela nossa fragilidade, nossas limitações, o nosso desejo por ajuda, mas ela revela, antes de tudo, o nosso profundo egoísmo. Porque quem murmura, difama, calunia e fala mal das pessoas e do próprio Deus. O texto está dizendo isso. Não é à toa que Deus condena a murmuração. Por que Deus não suporta a murmuração? Vou colocar algumas coisas aqui. Porque nós fomos chamados para bendizer a Deus e abençoar as pessoas. Não para maldizer. Não para rejeitar a Deus e amaldiçoar pessoas. Existem ali alguns textos, como Mateus capítulo 5, verso 44, Lucas capítulo 6, verso 28, e 1 Coríntios capítulo 4, versos 12 e 13. Quem está no áudio tem as referências. Vocês já notaram. Adelante. Por que Deus condena a murmuração? A murmuração demonstra a nossa falta de visão. E muitas vezes ela é fruto da inveja. Olhamos uma pessoa, ela tem, eu não tenho. Eu estou mais tempo na fé e ela chegou agora. Como é que Deus dá? Como é que o Senhor dá para ele? Não dá para ele? Não tenho, ela tem. Às vezes nós não entendemos essas palavras, mas é um reclamão. Por que Deus condena a murmuração? A murmuração manifesta a nossa ingratidão diante de Deus. Tantas coisas que Ele nos tem dado, e nós não somos capazes de enfrentar o que temos que enfrentar. Achamos que Ele tem sempre que nos livrar de alguma coisa. E nós esquecemos que temos que preparar o caminho. Nós queremos fugir da raia, fugir do basquete, fugir do compromisso. Por que Deus condena a murmuração? A murmuração revela a nossa falta de fé e confiança em Deus. Ou confiança em Deus, desculpe. A nossa falta de fé ou confiança em Deus. Nós achamos que Ele não se interessa por nós. Por que Deus condena a murmuração? A murmuração causa prejuízo na obra de Deus, e na vida de muitos irmãos. É um veneno que se alastra. Você começa a andar com uma pessoa que só fala mal dos outros, você vai ficar igual. Você fica igualzinho. 2 dentinhos começam a crescer aqui, ó.
a sua língua afina e fica assim, ó. Porque você perdeu a visão. Agora você tem que andar pelo olfato. E como você não enxerga muito, agora você sente nas membranas, porque você anda só se esfregando. Sabe o que você pode virar? Uma cobra. Deus condena a murmuração, porque ela não resolve os problemas. Simplesmente culpa alguém. Eu sou uma boa pessoa. Sabe por que me tornei assim? Por causa de Álvaro. Sabe aquelas novelas mexicanas? Álvaro e Roberto. Álvaro e Roberto. Não é assim? Oh! Matilde. Tu não sabes que sou teu filho? Não me digas, Júnior. Então começamos a condenar as pessoas, a culpar. Vira um angu de gato, um balaio de gato. Vira uma briga no escuro de foice. Você não sabe, é só desacordo, desarmonia. Olha numa casa, quando uma mãe olha para o seu filho e diz assim, fala com o cavalo do teu pai, quem sabe ele te dá. O pai escuta lá do quarto e fala, o que a égua da tua mãe está relinchando aí? É assim. Aí vocês vão para a igreja, Deus, demos glória. E os filhos do lado, maldita a hora que eu vim aqui. Não tem exemplo. Eu não disse que você viria essa noite aqui para Deus corrigir. Não adianta você ficar de cara feia comigo. Em primeiro lugar, eu acho que você deve estar com fome. Eu não estou podendo me extravasar muito, pelas razões que vocês sabem. Sinto falta de ar. Mas mesmo assim... Não entendi. Oh. Mas mesmo assim, desse fole velho sai ar ainda. E Deus está falando com a gente. Muda. Deus condena a murmuração por essas razões. E segundo e último lugar, aceite os seus erros e não culpe a Deus pelos seus infortúnios. Não é isso que diz? O Senhor não se importa conosco. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Não é isso que disse a parte B e C do verso 27? O restante do verso 27. Eu divido parte B e C por causa da vírgula. Ele diz, o Senhor não se importa conosco. É um pensamento. E depois ele diz, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação. É outro pensamento. Ou não é? Dizendo quase a mesma coisa, mas são dois pensamentos. Existe uma coisa, quando nós tentamos olhar para Deus por meio das circunstâncias, ele se parecerá muito distante e pequeno. Por isso que os pastores, agora vai um recadinho para vocês aqui, que não é murmuração não, é meteção de pau mesmo, aberta na jugular, para ser verdadeiro. A maioria dos pastores inventam
Ó, sapato ungido, meia ungida, bala, sal, sabonete, perfume, a cueca, toalha, tem até o telefone, o app da fé, que de vez em quando ele vai tocar, é aquele momento que você tem que crer, levar um dinheiro no banco, depositar que Deus vai. Eu vi outro dia na internet, mandei para alguns, o pastor dizendo assim, se você tem seu carro, nesse instante, leve os documentos ali no altar, pegue as chaves e deixe aqui no altar. Dê à igreja. O que é, Celi? É irmão do Jorge, isso mesmo. Aí ele diz assim, você volte de ônibus, porque Deus vai te dar um carro dobro melhor. Como é que uma pessoa dessa pode afirmar algo assim? E sabe o que as pessoas fazem? Dão. Se eu tivesse lá, eu diria, pastor, vamos colocar primeiro o seu documento e a sua chave no meu bolso, porque se colocar lá ali, o senhor vai pegar. Sabe por que as pessoas precisam dessas coisas? Sabe por que as pessoas precisam de água do Jordão? Que avião no mundo pode trazer água de um país, do rio? Imagine, vou levar água do rio Paraguai, do rio Amazonas. Para onde? Para Amsterdã. O que você tem nessa garrafinha aí? Água do Amazonas. Ah, é? Você vai levar bactéria brasileira para a Holanda? Não vai não. E se você conseguir levar dentro de uma garrafinha de água enganando, você está mentindo. E o máximo que você carrega é 50 ml. Como é que nessas igrejas vende tanta água do Jordão para milhares de pessoas, se você só pode trazer 50 ml? É a multiplicação da água. Sabe o que eu gostaria que esses pastores fizessem? Que dessem um pulo no Iêmen, por exemplo, que daqui a 10 anos não terá mais água. Imagine eles multiplicando lá. Enfim, sabe por que vocês precisam dessas coisas, desses amuletos? Porque vocês não estão enxergando Deus. Deus para você está distante. Esse povo está cego. Mas você diz, mas coitados, existe algum pecado em fazer corrente? Tem sim. Deus não ensinou a fazer isso. Ou você crê ou não crê. Ou você aprende ou desaprende. O justo, aquele que é aceito por Deus, vive pela fé. E não vive como um pagão, atrás de coisas materiais. Ele crê que deve buscar primeiro o seu reino e o modo de vida que Deus se agrada, e as demais coisas na sua vida serão acrescentadas. É isso que Deus diz. Mas Walter, você é muito arrogante. Concordo. Às vezes tenho que ser mesmo, porque estou defendendo a fé pura e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para Deus por meio das circunstâncias, você não o encontra. Mas quando você olha para Deus
e olha para as circunstâncias com os seus olhos, você percebe que Ele está do seu lado. Todos os dias eu olho para a minha enfermidade e eu digo, para quem eu devo olhar primeiro? Para Deus. Eu sinto mal-estar. Eu falei, até brinquei com a Raquel, com os irmãos. Eu acho que quem inventou a quimioterapia foi o diabo. Ou coisa ruim. Sartém de banda, que nem fala no anterior. Ou troço feio. Chato demais. Te dá sono, se você chora igual agora, eu fui chorar, doeu a vista. Você vai comer, dói aqui. Mas dói. A língua corta tudo. Cada 5 minutos eu tenho vontade de dormir. Outro dia eu estava em São Paulo com o André, dei o carro para o André. André, vai guiando o carro aí. Deitei do lado, eu falei, eu ronquei? Ele roncou. Você anda um pouco, dá vontade de parar. Comer, não dá mais vontade de comer. Eu só quero comer mortadela. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para a minha fraqueza? Se eu olhar para a minha fraqueza, depois, ó, Deus está vendo como eu me sinto. Olha onde eu vou. Mas se eu olho para Deus, eu posso lamentar. Deus, eu não estou sabendo lidar com isso. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para que Ele me ajude. Ele não me proíbe de chorar. Ele não me proíbe, às vezes, de sentar e ficar um tanto aborrecido. Porque eu não consigo ler. Outro dia estava o irmão Samuel sentado aqui, na terça-feira. Me dá esquecimento também. Eu olhando para ele orar no final da reunião, e esperando e falando, e tentando lembrar o nome dele, não lembrava. No fim eu falei, vamos chamar o irmão. Só depois que o nome dele veio, Samuel. É uns negócios que eu nunca tive na minha vida. É uma tribulação. Mas eu estou aqui. Terça-feira eu fiquei tão empolgado aqui que deu um derrame aqui. Aí eu fui para o pronto-socorro, minha mulher foi me batendo daqui até lá. Toma, desgraçado! Toma, Lazareno! Toma! Se não fosse o André... eu ia chegar morto lá. A enfermeira ia falar, é o sábado, aleluia. Quem é esse Judas aí? Chegamos 2 horas. No outro dia, 7 horas da manhã, estávamos aí. Eu não quero deixar de fazer a obra de Deus de jeito nenhum. Eu disse, Denise, você não reclama, hein? Você não reclama, hein? Você cala a boca, hein? Lógico que eu falo isso aí tudo no banheiro, escondido, baixinho. Imagine se falar com essa mulher desse jeito. Não é só questão de falta de educação, não. Quem vai apanhar vai ser você. Então... eu não estou tentando dar nenhuma de machão, não. Eu faço isso porque Deus quer. Porque Ele está me dando força e capacidade. Eu não quero que Deus fique distante de você. Então aprenda a olhar para Ele primeiro. E abandone esses subterfúgios. Porque isso é coisa para quem não crê. É para quem quer voltar para a macumba. E esses pastores nunca saíram de lá. Esse texto que nós lemos, diz que eles tinham conhecimento de Deus, pois chamam Deus de Senhor aqui. Nosso Deus. Mas ao mesmo tempo são capazes de dizer que o Senhor, que significa dono,
E nosso Deus, que no hebraico Elohim, significa o governante, o Deus verdadeiro, aquele que governa, não se preocupa com a gente. Por isso eu sempre penso que a descrença é o desvio da crença. A descrença é isso, é o desvio da crença. A incredulidade só toma lugar em nossas vidas depois que nós cremos. É impossível você se tornar incrédulo. É impossível você chamar alguém que nunca ouviu Deus, de Deus, dizer que ele é incrédulo. Ele é um ignorante. Mas nós nos tornamos incrédulos. Ninguém pode emitir uma opinião sobre Deus sem antes conhecer alguma coisa dele. Sem de fato ter alguma revelação dele. Você não pode dizer, Deus é injusto, sem antes ter ouvido que ele é justo. E que ele está sendo injusto com você, por permitir que você passe pelo que está passando. Mas Deus não é injusto. Porque quando você conhece a sua mente, o seu caráter, seus planos, você sabe que ele está cuidando de você, tanto no vale escuro da sombra da morte, como nos topos das montanhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que alguém pode crer em Deus e insultá-lo ao mesmo tempo? Dizendo, Deus não sabe o que nós estamos passando. E Deus está dizendo, o cativeiro chegou no fim. Mas eles não sabem, porque a murmuração cega. Você pode estar no fim de um cativeiro. Deus pode fazer um milagre na minha vida. Pode ser que terça-feira eu chegue aqui com vocês e fale assim, irmão, não estou sentindo nada. Eu abro a camisa aqui na frente de você, enfio o dedo aqui, arranco o catéter, assim, ó. Sai aqueles fios, tudo aqui, tudo sangue. De repente não tem mais nada. Você pode sair daqui hoje completamente curado. De repente Deus colocou uma palavra no seu coração que você precisa tomar eixo. Você precisa tomar um caminho. Mudar o seu rumo. E você pronto, cai em si e muda. Então tudo mudou. Pode ser que algumas coisas ruins estejam no final. Mas você não percebe. E talvez elas não terminem por causa da sua murmuração, das suas queixas. Lembre-se do que disse Isaías. O seu Deus está chegando. Porém, o que ele pede? Escutem a sua voz. Reconheça os seus erros. Aceite o seu perdão. Prepare o caminho do Senhor, anunciando às pessoas o quão elas são frágeis e o quanto ele pode fortalecê-las. Você nunca se esqueça do que o salmista disse no Salmo 37:5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Nós gostamos, Deus vai me ajudar. Aqueles que põem a sua vida nas mãos dele. Não é nas mãos de um pastor, nas mãos de Deus. Você não pode acreditar em mim. Eu sou só um instrumento. Acredite naquele que fala com você. Coloque a sua família, suas atividades. Olhe primeiro para ele. Ele é o filtro. É ele quem dá olhos, perspectiva, visão, para que você possa cruzar seus desertos e chegar onde tudo está em destroços. E então ele renova suas forças da viagem e você começa a restaurar tudo que estava caído. Porque é isso que Deus está pedindo desse povo. Será que Deus está dizendo, acabou,
acabou o cativeiro, agora eu vou teletransportar vocês para Jerusalém. Vocês vão chegar lá, Jerusalém parece um presépio. Vamos? Como a Samanta. Puf! Todo mundo, a nação inteira, Israel, rios correndo, passando, piu, 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 piu. Vocês de volta. Cruz, credo, pé de pato, mangaló, 3 vezes. Esse povo acabou com a nossa terra, está de volta. Mas Deus está levando, e eles têm que andar pelo deserto. E chegar lá, vão encontrar a cidade em ruínas. Mas a alegria de poder consertar, a alegria de poder cooperar com Deus. Jesus foi o nosso maior exemplo nisso. Ele encontrou um mundo em escuridão, em trevas, perdido. E ele cooperou com Deus para restaurar. Ele não conseguiu restaurar todos, mas aqui estão alguns exemplos que ele conseguiu tocar. Aqui estão algumas pessoas que ele conseguiu restaurar. E o seu trabalho ainda não terminou. Continua. É a Ele que nós devemos seguir. É a Ele que nós devemos nos entregar. Portanto, lamente, mas não entre pelo caminho da amargura ou murmuração. Tome cuidado. Lamentar você pode. Deus, eu não entendo, mas me ajuda. A lamentação te leva a Deus. A murmuração leva a si próprio. Vida desgraçada. Onde está Deus nisso? Confie sempre no cuidado de Deus pela sua vida e não desvie o seu foco dele. Toma cuidado. Ele deve estar em primeiro lugar. Não desvie o seu foco dele. Olhe para as circunstâncias com a perspectiva de Deus. Se você está com foco nele, você vai olhar para as situações com a perspectiva dele, com os olhos dele. Creia que o Senhor está perto e lhe dará toda a ajuda necessária. Você poderia dizer: Deus está perto, com fé. Você consegue dizer isso? Diga. Você não conseguiu dizer. Você consegue falar isso com fé? Deus está perto. E Ele me dá a ajuda que eu preciso. Você pensa que pode amar a Deus vindo no culto do galo? E andando como você quer? Você tem que ser fervoroso, piedoso, constante. Creia que Deus se importa com você. Creia que Deus se importa com você. Apesar de estarmos passando o que estamos passando, apesar de termos perdido o que perdemos, nada aconteceu por acaso. Nenhuma lágrima do seu rosto cai por acaso. Mas se você chora por causa do seu egoísmo, reconheça os seus erros e não culpe a Deus. Lamente o seu estado, sua incapacidade, seja humilde e sirva o Senhor todos os dias da sua vida. Que Deus os abençoe. Amém. Tenho eu
e na terra, em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em